todos! É um prazer dar continuidade ao projeto Toxin and Tropical Diseases Talks. Nossa missão aqui é construir uma ponte entre a ciência de ponta e a comunidade científica, apresentando pesquisadores que são referência em saúde e pesquisa translacional. Além disso, reforçamos o papel fundamental da revista científica Journal of Venomous Animals and Toxin Including Tropical Diseases, a nossa JVAT, na difusão desse conhecimento global na comunidade como um todo. E hoje temos conosco uma das vozes mais respeitadas da infectologia brasileira, o Dr. Alberto Chebabo, gerente de atenção à saúde do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, e também gerente de relacionamento médico da DASA, que recentemente encerrou 2 gestões seguidas, de 2022 a 2024 e de 2024 a 2026, sendo uma das mais marcantes gestões da Sociedade Brasileira de Infectologia. Entre os principais legados dessa gestão está a publicação da diretriz para o tratamento antimicrobiano de infecções por bacilos gram-negativos multiresistentes da Sociedade Brasileira. Um documento de enorme relevância para a prática médica no Brasil. E para conduzir o nosso bate-papo de hoje, temos a honra de receber um grande parceiro do CEVAT, o Dr. Alexandre Naime, professor Dr. Alexandre Naime, nosso colega. Ele é professor, chefe do Departamento de Infectologia da Unesp, aqui da Faculdade de Medicina de Botucatu. Seja muito bem-vindo, professor, o palco é todo seu. Sou eu que agradeço o convite, Tamires, para estar participando do JVAT Talks, iniciativa fantástica de divulgação científica, de extensão, e é uma enorme satisfação participar desse evento, porque eu acredito que realmente comunicação na área da ciência, comunicação na área da saúde é essencial para que a gente possa justamente levar o conhecimento para a comunidade em geral. E é um prazer enorme receber o meu grande amigo Chebabo. Muito obrigado, Chebabo, por aceitar o convite. Chebabo que foi, como você disse, Tamires, por 2 gestões seguidas, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. E eu gostaria, Chebabo, para começar nossa conversa, que você comentasse um pouco sobre sua trajetória profissional, sobre o seu caminho dentro da infectologia, sua atuação tanto na pesquisa científica quanto no ensino, gestão, que é uma coisa que você se sobressai, e como isso se conectou com os desafios que a gente tem atualmente na saúde pública brasileira. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse JVAT Talks, na companhia de vocês, ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre o trabalho da SBI e principalmente sobre a diretriz de BGN, que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Bom, eu, na minha formação médica, eu sou formado pela UFRJ, conheci a área de doenças infecciosas durante o curso e me apaixonei no momento em que a gente estava iniciando, isso foi eu me formei em 86, então 85, 86 foram os 2 últimos anos de faculdade, onde a gente tem o curso de doenças infecciosas na época e o internato. Era exatamente o momento que estava iniciando aqui no Brasil a pandemia de HIV. Então, além das questões todas, a UFRJ sempre foi uma ponta de lança em termos de controle de antimicrobianos, controle de infecção, foi um dos primeiros locais a implementar isso, que foi uma das coisas que me chamou muito a atenção. E aí eu decidi fazer Infecto, fiz minha residência, parte dela na Universidade Federal Fluminense, parte na UFRJ, e depois segui
trabalhando tanto com HIV, né, que naquele momento era a doença mais importante dentro da área de infectologia, né? Participei de toda a evolução da própria doença, do conhecimento da doença. Voltei para o FRJ em 2020 2001 e de lá para cá não saí mais, né, como staff do controle de infecção hospitalar, depois do serviço de DIP, assumi a chefia do serviço de DIP durante 8 anos, e de lá caminhei dentro da área de infectologia, na Sociedade de Infectologia aqui do Rio de Janeiro, depois que eu presidi durante 4 anos, depois fui convidado para participar da gestão da Sociedade Brasileira de Infectologia há 8 anos atrás, e durante 8 anos participei, os últimos 4, como presidente da sociedade, né? Então, acho que é uma carreira dedicada realmente à infectologia e à gestão dentro do hospital universitário. Eu já estou há alguns anos, desde 2018, na gestão, na direção do hospital, na direção médica do hospital e agora na gerência de atenção à saúde, com toda a área assistencial, trabalhando também nessa área de gestão dentro do hospital, tentando levar o hospital adiante, né? E agora com a parceria junto com a Ebizer. Eu tive o prazer de participar junto com o Shebaba nas 2 últimas gestões dele como presidente. Primeiro na gestão entre 22 a 24 como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Depois tive a honra de ser convidado por ele para assumir a diretoria científica da Sociedade Brasileira de Infectologia. Nós tivemos vários projetos, mas um deles é o tema hoje da nossa discussão, Shebaba. Vamos entrar agora no tema específico sobre as diretrizes de manejo, de tratamento de bactérias gram-negativas multiresistentes, que acabou gerando uma publicação que tem um peso, que tem uma importância nacional muito grande. Eu queria que você nos contasse, do ponto de vista prático, para quem está na linha de frente, para o médico que está no dia a dia, nas enfermarias, nas unidades de terapia intensiva, tratando de pacientes que são infectados por bactérias multiresistentes. O que muda na realidade ter um documento como esse e em termos também de acesso a diversos antibióticos, em termos de padronização de conduta, inclusive de segurança do paciente, como Sérgio Astor, você sabe disso, qual que é o impacto concreto desse documento no dia a dia da atenção à saúde desses pacientes? Pois é, Alexandre, esse documento, né, é um documento que ele tem essa importância de trazer a informação para a nossa realidade brasileira em relação ao tratamento das bactérias gram-negativas multiresistentes, né? A gente ter um documento voltado para a realidade nacional, a realidade brasileira, dá peso a ele e dá a orientação a quem está na ponta, a quem está prescrevendo, a quem está atendendo o paciente, né, sobre as melhores práticas em termos de tratamento. A gente sabe da dificuldade que a gente tem hoje, né, para tratar infecções, especialmente as infecções graves, por bacilos gram-negativos multiresistentes. Esse é um problema que vem crescendo no mundo inteiro e não diferente aqui no Brasil. E a diretriz ela dá as orientações para a utilização da melhor evidência para o tratamento dessas infecções. Então, quem está na ponta vai ter uma orientação baseada na nossa realidade brasileira, né, com os antibióticos que a gente tem disponíveis aqui, levando em consideração as bactérias mais frequentes aqui e os mecanismos de resistência mais frequentes aqui no Brasil. E, além disso, né, ela dá a possibilidade de você ter a padronização de alguns antibióticos, principalmente antibióticos de mais alto custo, né, que são recomendados hoje na diretriz, permitindo com que o médico possa prescrever ele sem o risco, por exemplo, de uma glosa de um convênio, por exemplo, na área privada, uma vez que há uma recomendação nacional de uma sociedade científica sobre aquele tratamento. E na área pública, né, a possibilidade de as comissões de controle de infecção, as comissões de padronização
nas secretarias municipais e estaduais, poderem solicitar a padronização desses novos antibióticos, para que a gente possa ter esse acesso também na rede pública. Então, esse documento dá essa garantia de que aquele tratamento está recomendado, está baseado em evidência científica, não é uma coisa inventada pelo médico ou porque ele quer utilizar aquela medicação. Existe evidência de que os tratamentos recomendados, por exemplo, a utilização de alguns dos antibióticos recomendados ali no documento, dão maior chance de sobrevida, são superiores a determinados outros antibióticos, né? E essa garantia permite com que o médico possa prescrever isso de forma mais segura, de forma mais respaldada, né, pelo documento, trazendo uma qualidade de atenção melhor ao paciente internado. E respaldado e com a chancela da Sociedade Brasileira de Infectologia, que vem ao longo dos anos trabalhando cada vez mais em diretrizes que tenham, e essa é a próxima pergunta, Shebabo, que tenham uma metodologia científica bastante rigorosa. E eu queria te perguntar, para esse guide, para essa diretriz de tratamento de bacilo gram-negativo multiresistente da Sociedade Brasileira de Infectologia, qual foi a metodologia utilizada para que se chegasse nas recomendações terapêuticas de tratamento das mais diversas VGNs que vocês avaliaram? Isso é importante, né? Porque a gente precisa ter um documento forte, um documento que utilize uma recomendação baseada em evidência. Então, a escolha dos autores foi uma escolha, primeiro, né? Baseada na sua produção, na experiência desses autores, no manejo dessas infecções causadas por BGNs, inclusive respeitando cada uma das áreas de atuação ou de estudo mais importante de cada um desses autores, porque a gente está falando de diferentes bactérias, de pseudomonas, está falando de enterobactérias, está falando de acinetobacter. Então, são bactérias não fermentadoras. Então, são áreas que, às vezes, um pesquisador ou uma pessoa tem uma expertise maior. A partir daí, então, da escolha dos autores, a gente realizou uma revisão sistemática da literatura, utilizando todas as ferramentas de avaliação desses artigos publicados em cima desse tema, né? A gente também aproveitou, obviamente, o trabalho já realizado por outras sociedades internacionais. Então, a gente fez uma revisão das diretrizes, dos guidelines da Sociedade Europeia de Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica, da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, e outras diretrizes já publicadas, como a diretriz espanhola. E a gente fez, então, essa avaliação sistemática de toda essa literatura, e cada autor escreveu uma parte desse guideline baseado nessa avaliação metodológica. Mas, a partir disso, então, a gente teve diversas reuniões onde a gente discutiu ponto a ponto cada uma das recomendações e revisou a literatura novamente para fortalecer aquela recomendação, entender que aquela recomendação realmente estava baseada em evidência científica, buscando respaldar cada uma das recomendações na evidência publicada, né? E, a partir daí, então, o trabalho, obviamente, de editoração, de escrever de forma que o documento ficasse conciso, né? Com um texto fácil de leitura e com recomendações que fossem semelhantes para as diferentes categorias de bactérias, né? No formato de escrever, com as tabelas e tal. Isso também foi um trabalho bastante extenso que foi feito para que a gente pudesse ter essas recomendações fortes e depois a revisão novamente pelos autores de todo o trabalho finalizado, para a gente equalizar qualquer problema que tenha ali, detectar qualquer coisa que pudesse estar diferente do que tinha sido decidido nas reuniões, e depois submissão ao Brazilian Journal of Infectious Diseases.
Então, nós temos agora, né, um documento brasileiro, nós não estamos mais nos apoiando em decisões clínicas, né, o médico do dia a dia que está tratando essa problemática que é cada vez mais frequente, importante e até mesmo assustadora de bacilos gram-negativos multiresistentes, nós não estamos mais copiando o que os europeus ou americanos propõem, nós estamos trazendo uma visão brasileira baseada em evidências fortes para esse tipo de manejo. E eu queria que você comentasse, Shepard, em relação às recomendações brasileiras anteriores, nós tínhamos algum documento nesse sentido, ou foi o primeiro? E o que mudou em termos práticos, se você puder fazer um resumo dos highlights, do que são os grandes pontos fortes dessa nova diretriz? Tá, a gente, na realidade, no Brasil, a gente não tinha um documento com essa amplitude de recomendações, né? A gente tinha alguns fragmentos de documento, a própria Sociedade Brasileira de Infectologia, em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia e a Gineco, a Febragio, né? Tinha feito um documento de recomendação de tratamento de infecção urinária, mas não especificamente sobre bacilos gram-negativos, multiresistentes, mas especificamente sobre infecção urinária. Existiam alguns outros documentos muito específicos, mas um documento como esse, tão abrangente e que tratava especificamente desse tema, das bactérias multiresistentes, a gente não tinha uma diretriz. Tinha alguns artigos publicados, tal, mas de autores nacionais, mas não uma diretriz. Isso é outra coisa importante. A gente também utilizou muita literatura nacional, né, dados nacionais, para poder formular esse documento. Então, a gente tem algumas recomendações que não estão, como você falou, elas são diferentes das recomendações, por exemplo, americanas. Por exemplo, em Acinetobacter, a gente foi muito mais a fundo, fez recomendações de combinações de tratamento, utilizando as drogas que a gente tem no Brasil. Infelizmente, a gente não tem algumas das drogas que, por exemplo, no mercado americano já estão presentes, como o cefidérocol, como o durlobactam. Então, a gente não tem essas drogas. Então, a gente adaptou à realidade nacional, né? A gente introduziu como recomendação preferencial a utilização das novas, não tão novas mais, mas dos mais recentes antibióticos de combinação de um beta-lactano com inibidor de beta-lactamase, como ceftazidime com avibactam, ceftolozano com tazobactam, nas recomendações como drogas preferenciais, apesar do seu custo, baseado nas evidências que estão publicadas, tanto em nível nacional quanto em nível internacional, de que essas drogas são muito mais eficazes e reduzem mortalidade. Então, hoje, utilizar a polimixina, por exemplo, as polimixinas não são mais drogas preferenciais para tratamento das bactérias gram-negativas multiresistentes, principalmente enterobactérias e pseudomonas aeruginosas, né? Então, a gente passou a recomendar a utilização desses novos antibióticos, né, dos beta-lactâmicos mais novos, mais recentes, como droga de escolha, né? E, obviamente, a polimixina fica como uma droga opcional de segunda recomendação, quando ou você não tem a droga para utilizar no seu hospital, ou, eventualmente, o paciente tem alguma contraindicação de utilizar aquela droga, ou em situações onde realmente a gente não tem outra opção terapêutica que não a polimixina. Isso acontece, por exemplo, eventualmente para a Acinetobacter, por exemplo, a gente tem muito poucas drogas, muito poucos antibióticos ativos para tratar as infecções por Acinetobacter multiresistentes, às vezes até pan-resistentes. Então, o documento ele avança nesse sentido, de dar o respaldo para que a gente possa utilizar esses novos antibióticos como droga prioritária, né? Principalmente ceftazidime com avibactam, para tratar as infecções por enterobactérias produtoras de KPC, por exemplo, a combinação do ceftazidime com avibactam mais o aztreonam para tratar aquelas que são produtoras de metalo-beta-lactamase, que é uma outra enzima que a gente tem uma dificuldade muito grande para tratar por causa da dificuldade que a gente tem em termos de drogas que têm atividade, né, que não sejam atacadas por essa enzima, por essas enzimas. Então, o documento avança nessas recomendações e dá respaldo para o médico poder escolher a melhor combinação dependendo
do que foi isolado em cultura, do que foi identificado eventualmente em exames de biologia molecular, que é outra coisa que a gente incorpora, né, na forma de diagnóstico dessas infecções e dessas bactérias no documento. Acho que ficou muito claro para toda a audiência a importância, a magnitude de ter essas recomendações nacionais e atualizadas da Sociedade Brasileira de Infectologia para uso no cenário nacional. E, Shebaba, agora saindo um pouquinho do guide de bacilos gram-negativos multiresistentes, durante a sua gestão, as 2 gestões como presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, você teve outras, né? Nós tivemos outros projetos. Eu queria que você comentasse um pouquinho outros projetos que levaram evidência científica, que puderam promover uma segurança aos nossos associados infectologistas, mas também à comunidade médica e científica em geral. Que outros projetos você resumiria como importantes nas suas 2 gestões? Bom, a gente tentou fazer uma gestão dentro da SBI em que a gente pudesse oferecer à comunidade médica científica do país e à população, né, as melhores recomendações em termos de tratamento, diagnóstico e participar ativamente, né, de comitês de assessores junto ao Ministério da Saúde, para que a gente pudesse influenciar nas decisões que a gente tem no Brasil relacionadas à área de doenças infecciosas. Uma das iniciativas que a gente fez e que teve bastante impacto foi também a diretriz nacional, na realidade uma diretriz em parceria com a sociedade, com a Associação Pan-Americana de Infectologia, para tratamento de Covid-19. Então, foi uma diretriz que também foi publicada durante a gestão, que, aliás, você, Alexandre, teve uma participação fundamental na coordenação desse trabalho, né, dessa diretriz, onde a gente, nessa diretriz especificamente, né, até pela dificuldade do tema, lembrando que essa diretriz foi publicada no momento em que a gente tinha muito poucas evidências científicas robustas em termos de tratamento, tínhamos muitas recomendações indevidas, né, não suportadas por literatura científica, por evidência científica, circulando, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, e a sociedade fez um trabalho junto com a AP, com a Pan-Americana, né, de avaliação dessas evidências científicas, aplicou metodologia de evidência científica, como GRADE, que é a metodologia que estão baseados também as recomendações da diretriz americana e da diretriz europeia. Então, a gente utilizou a mesma diretriz que as outras sociedades internacionais de peso utilizaram para produzir um documento, né, que é ainda, né, muito útil nas recomendações de tratamento da Covid-19. Volto a dizer, num momento muito difícil em que a gente tinha recomendações díspares acontecendo, inclusive de órgãos oficiais aqui no Brasil, né? Então, a gente conseguiu dar o respaldo científico para as recomendações de tratamento, né, para cada uma das drogas disponíveis naquele momento, com recomendações fortes ou não, né, recomendações fortes, recomendações fracas ou recomendações de não utilização, baseadas exatamente nessa questão da evidência científica. Além disso, né, a gente está, já passei para a próxima gestão, mas a gente está na finalização da produção de uma diretriz de candidemia, de candidíase invasiva, de candidemia. Essa diretriz está para ser submetida nas próximas semanas também ao Brazilian Journal of Infectious Diseases, então vai ser mais uma diretriz que a gente vai ter no Brasil, né, utilizando metodologia científica e com recomendações de diferentes drogas que a gente tem para tratamento dessas infecções fúngicas, né? Então, avaliando as evidências e recomendando o tratamento, muito semelhante ao que a gente fez, por exemplo, com a VGN. E outras iniciativas que a gente teve em relação à segurança dos pacientes foi a submissão à Conitec de 2 recomendações de incorporação, de solicitações, na realidade, de incorporação de tecnologias novas para tratamento e diagnóstico de infecções
de doenças infecciosas. Uma delas é a recomendação, a solicitação de incorporação do cabotegravir, uma droga utilizada para profilaxia pré-exposição do paciente HIV, né, para HIV, para as pessoas com profilaxia pré-exposição, com uma injeção feita, né, podendo reduzindo muito o risco de aquisição de HIV naquelas pessoas que utilizam como profilaxia pré-exposição. E agora, mais recentemente, né, as duas esse ano, mas a última agora no finalzinho do ano, a gente fez a solicitação de incorporação à Conitec do painel de diagnóstico de sepse em hemocultura. Ambos estão em avaliação pela Conitec, aguardando um parecer. Provavelmente durante esse ano a gente vai ter aí algumas notícias, o encaminhamento dessas solicitações pela Conitec, e todas essas iniciativas no sentido de ampliar o acesso, né, dessas novas tecnologias à população brasileira, e a participação da SBI é fundamental, dando peso a essa solicitação para que a gente consiga essa incorporação e esse acesso para a população brasileira dessas tecnologias novas. E eu acho que esse é o caminho que a sociedade deve seguir. Shabab, eu queria fazer um paralelo agora, né? A gente sabe que a diretriz de manejo e tratamento dos bacilos gram-negativos multiresistentes foi publicado no Brazilian Journal of Infectious Disease, que é uma revista científica da Sociedade Brasileira de Infectologia. Nós estamos aqui dentro dessa iniciativa do JVAT Talks, que é o JVAT Including Tropical Disease, é uma revista ligada à Unesp. Como você enxerga a importância de uma instituição, quer seja a SBI, quer seja uma universidade, ter uma revista científica, fazer essa divulgação? Essa é a forma mais importante de divulgação da produção científica nacional, né? Tanto no caso da Unesp, com a JVAT, quanto no caso do Brazilian Journal em relação à SBI, né, são os órgãos de informação da produção científica nacional, que é uma produção científica de alto nível, né? A produção científica brasileira ela é reconhecida mundialmente como uma produção científica importante, e você ter essas revistas, né, esses periódicos ligados a instituições como a SBI ou como universidades, né, facilitam o acesso dos pesquisadores à publicação dos seus trabalhos, das suas pesquisas, né? Isso dá impulso à nossa pesquisa, dá impulso, demonstra, né, a importância da pesquisa nacional e da aplicabilidade dessa pesquisa no dia a dia dos médicos, dos pacientes. Então, ter periódicos fortes, com fator de impacto alto, né, como referência internacional, indexados, para que todos os outros pesquisadores no mundo inteiro possam ter conhecimento do trabalho que é realizado aqui no Brasil, possa abrir portas para colaboração internacional, para captação de recursos, né, é fundamental para a gente avançar com a pesquisa aqui no Brasil. Eu gostaria de te agradecer imensamente pela sua participação, a clareza das reflexões, principalmente pela contribuição inestimável que você teve como presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia durante 2 mandatos. Posso afirmar que foi um trabalho fundamental para a infectologia brasileira, e tenho certeza, como já está acontecendo, mas que vamos manter essa linha, né, que esse guide de bacilos gram-negativos multiresistentes já é um marco na história, no manejo e para o melhor cuidado desses pacientes. Então, muito obrigado pela participação e passo a palavra de encerramento para a Tamires. Nós agradecemos ao professor Dr. Alexandre pela parceria mais uma vez, né? Ao Dr. Alberto Chebabo por essa conversa tão rica e tão necessária para a divulgação e difusão da ciência,
né? E encerramos, né, mais este episódio do Toxin and Tropical Diseases Talks, uma iniciativa do CEVAP com o apoio da JVAT, e até o próximo episódio.